Vamos, porque agora a gente vai falar da herança do Gugu Liberato, que não é um assunto nada leve, porque não tá fácil. o que tá causando isso, o que tá causando de briga, de intriga, de discórdia na família Liberato, vocês não têm ideia. É porque assim, o Gugu morreu e deixou um testamento dando destino a praticamente R$1 bilhão que ele tem em bens, né? Distribuindo entre os filhos dele, e um quarto ficaria entre 5 sobrinhos dele. Exatamente. Só que aí tem uma questão. Tem uma questão. Por quê? Porque a gente tem aí nessa história toda a Rose de Miriam. Isso. Que é quem eu vou botar assim, pra não me dar problema. Quem gerou os filhos do Gugu. É a mãe dos filhos do Gugu. E era quem a gente sempre achou que era a esposa do Gugu e tudo mais. Era como a gente conhecia. Morava na mesma casa, né? Era quem a gente conhecia como esposa do Gugu. A gente tem aí a primeira sessão na justiça desse caso do Gugu, desse caso da herança. Ainda tem um outro personagem que a gente esqueceu, que se chama Thiago Salvático, que ainda tá na justiça para tentar entrar nessa herança. E tem um outro personagem que a gente não falou, que é um suposto filho do Gugu, que ele teria feito nos anos 70 com uma... Quando ele tinha 14 anos. Com uma mulher, uma atendente de uma loja, se não me engano, morava e perto tudo da mais. casa dele. Gente, é o seguinte, vamos lá. Diarista. Relembrando, Gugu morreu, ele tem 3 filhos, né? São 2 gêmeas. São gêmeas, elas? Ele tem 3 filhos. Tem um menino mais velho e 2 meninas. Gêmeas. E as gêmeas, ok? E aí ele tem 5 sobrinhos. Ele deixou assim, ele tem, como eu falei, R$1 bilhão. Então 750 milhões seriam para os filhos dele. Nossa, como que você fez esse cálculo? É 3/4. Gente, é porque jornalista... É que a Luísa fez Kumon. É porque jornalista tem problema com números, como vocês podem ver. Mas Então, os filhos ficariam com 750 milhões, de acordo com esse testamento que o Gugu deixou. E 250 milhões seriam para 5 sobrinhos dele. Só que aí temos a Rose... Aí tem a Rose. Que ela quer reconhecer uma união estável. E ela quer fazer parte dessa herança. Para fazer parte da divisão. 75 aí, talvez, ou tudo, teria que ser repartido novamente para ela entrar nesse esquema. E aí teve um julgamento, começou agora, né? Estão tentando resolver essa questão, mas o que o Ataíde falou que tem mais 2 questões, que é Thiago Salvático, que ele disse que teve um relacionamento com o Gugu e também quer reconhecer e ter parte uma união nessa... estável, exatamente. E quer ter parte nessa herança, e o suposto filho que surgiu agora, que seria de um relacionamento do Gugu lá, quando ele tinha 14 anos também e tudo quer entrar mais. na herança, entendeu? Então, assim, tem 3 e agora, pessoas querendo entrar na herança. A gente teve a primeira sessão lá da justiça, para definir, para tentar botar ordem na casa e falar como é que iam fazer. Aí essas é só, unicamente, exclusivamente sobre a Rose Miriam. Exatamente. Para decidir, havia união estável ou não havia união estável. Porque se tem, ela tem direito a uma parte da herança. Exatamente. E aí nessa primeira sessão já começou a confusão toda. Começou tudo de confusão. Por quê? Primeiro, só quem falou nessa audiência foram as 2 filhas gêmeas. Então, assim, elas estão lá do lado da mãe. Quem também estava nessa audiência é a Aparecida Liberato, que é a irmã do Gugu. E ela não falou. Quem também não falou foi o filho do Gugu. Mas... Calma, você não vai falar disso agora. O filho do Gugu ficou calado durante toda a audiência. E aí, gente, a polêmica dessa audiência toda é que o advogado... Era isso que eu ia falar. Era isso? Você não ia falar do filho do Gugu? Não, eu ia falar. O filho do Gugu não falou, a irmã do Gugu não falou, mas quem falou foi o advogado. O advogado virou pra Rose de Miriam e perguntou se ela e o Gugu transavam muito. É praticamente isso que ele perguntou. Primeiro perguntou, vocês transavam? Aí ela falou, sim. E aí ele emendou uma pergunta nesses 20 anos. Quantas vezes vocês transaram? E aí a Rose Miriam... Aí começou a confusão. Aí todo mundo burburinho, não sei o quê, que absurdo essa pergunta, o juiz não deixou, não sei o quê, blá, blá, blá. E aí a Rose Miriam se levanta e fala, eu quero responder. Posso responder, por favor? E aí a Rose Miriam fala que eles transavam quando tinham vontade. Quando dava vontade. Porque, pra quem não sabe, a Rose e o Gugu, eles moravam na mesma casa, mas eram em quartos diferentes. A Rose morava em tal quarto e o Gugu morava em outro quarto. Assim como os filhos, cada um tinha seus quartos, talvez tirando as gêmeas, que gêmeas geralmente ficam no mesmo quarto, né? Não sei como é que é. Porque elas têm que ser gêmeas.
Aí, e aí a gente tem o áudio do advogado fazendo essa pergunta aí. Vamos botar o áudio. A gente tem que prestar muita atenção, não tá assim muito fácil de entender. Vamos lá. Então, pessoal, desculpa. Eles viviam com a família, com o marido, eles mantinham relações sexuais. Sim. Quantas vezes? 20 anos. Pela ordem excelente. Quantas vezes? Você vai ver. Por favor, pergunte pertinente. Você vai responder não, moça. Pelo amor de Deus. Doutor, vamos fazer o seguinte, eu presido a audiência, e se o doutor impertinente, eu corto. Foi? Brincadeira, essa é a pergunta do senhor seu marido. Tem necessidade? Desculpa, mas faz parte da perdão. Pode prosseguir, por favor. Doutor, eu posso responder? Não tem problema, a gente ficava junto quando tinha vontade, viu? Quando não tinha, não ficava. Bom, aí vocês estavam ouvindo aí o advogado, ele pergunta, o áudio é meio ruim, mas ele pergunta para a Rosemiriam se eles tinham relações sexuais e quantas vezes durante esses 20 anos. Assim, eu não sei quem conta, né? Durante 20 anos, quem conta quantas vezes tinha relações sexuais. Mas o fato é que... Não, e tipo assim, estamos na audiência para ver se era uma união estável, não se eles faziam sexo ou não. Menina. E outra coisa, união estável, fazer sexo não é garantia de união estável, assim... Você pode ter uma união estável sem fazer sexo, né? E você pode fazer muito sexo com uma pessoa e estar em uma união estável com outra pessoa. Exatamente. Não tem isso aqui, não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E aí, gente, quem quebrou o silêncio com relação a tudo isso, porque a gente até falou aqui no começo, foi o filho do Gugu. A gente falou que ele tinha ficado em silêncio durante o julgamento lá, a audiência, né? E aí ele foi se explicar por que ele ficou em silêncio. Ele disse que ficou em silêncio porque não era a hora dele falar, ele não podia falar naquela hora, não era, vamos dizer assim, o combinado daquela audiência não era que ele falaria, tipo, ele teria a voz em outras audiências. Naquela eles iam ouvir as irmãs, mais algumas testemunhas e tudo mais, mas não o João. É João, né? João Augusto. E aí ele não falou. Ele não falou, ele explicou isso, ele disse que sentiu muito, que teve várias vezes que ele queria falar, várias vezes que ele que ele sentiu vontade de expressar alguma coisa, que ele não pôde, que ele decidiu respeitar o rito, né, da audiência. Tem uma parte que fala sobre mentiras. Vamos ver, sobe um pouquinho a matéria isso. Aí. Tá lá, pode ir. Vai. Tudo isso é informação da Mônica Berga, mãe lá da Folha de São Paulo. Calma, deixa eu ver, segura. Ali, pode subir mais. Ali. E hoje eu vejo, ele falando do pai, né? E hoje eu vejo sua vida e história sendo desrespeitada com um monte de mentiras. Meu pai não merece isso e eu vou fazer de tudo para defender a verdade e a sua memória, disse aí o João, falando porque também ele ficou calado no momento. Certo? Tem comentário?